Bom, galera, como eu disse, existe uma segunda maneira de você relacionar uma proposição com a outra em termos de influência, tá? E essa é um pouquinho mais complexa e também mais completa. Só que, para entender essa aqui, a base é você entender a condicional. Então, se você não entendeu muito bem ou ainda não viu o tópico anterior, dá uma conferida lá, porque ele é toda a base desse aqui. São pouquíssimas as diferenças. Bom, conferiu lá? Então vamos lá. Felipe chora se e somente se o Flamengo perde, tá? Isso é uma proposição, mas não é uma proposição simples qualquer. Existe uma relação entre duas ideias aí. A primeira ideia é a ideia de que o Felipe chora e a segunda ideia é a ideia de que o Flamengo perde, o que é um fato que se repete com muita frequência. Beleza. Esse se e somente se está conectando as duas ideias. Como essa conexão acontece? Como essa relação se dá? Gente, o que esse se e somente se quer dizer? Pensa comigo. Felipe chora se e somente se o Flamengo perde. Esse se e somente se está traduzindo para a gente a seguinte ideia. Primeiro, que se o Flamengo perde, o Felipe chora. E segundo, que o Felipe somente chora se o Flamengo perde. Ou seja, você tem tanto a ideia de que o Flamengo precisa perder para o Felipe chorar, quanto a ideia de que sempre que o Felipe chorou é porque o Flamengo perdeu. Ou seja, diferente do caso condicional, onde um fato apenas influenciava no outro, agora os dois fatos estão influenciando entre si. Ou seja, se eu vejo o Felipe chorando, com certeza o Flamengo perdeu. E se eu vejo o Flamengo perdendo, com certeza o Felipe chorou. Então, se eu vejo o Felipe chorando, cara, pode ter certeza, porque o Flamengo perdeu. E o contrário também acontece. Se o Flamengo perdeu, pode ter certeza, o Felipe chorou. Porque o Felipe chora se o Flamengo perde, e o Felipe chora somente se o Flamengo perde. Então, sempre que o Flamengo perde, o Felipe chora. E o Felipe só chora porque o Flamengo perde. Ou seja, o Flamengo perder é uma condição necessária para o Felipe chorar, mas além de ser necessária para o Felipe chorar, é uma condição suficiente para o Flamengo chorar, para o Felipe chorar. Ou seja, o Flamengo perder é o único motivo que faz o Felipe chorar e faz o Felipe chorar todas as vezes que acontece. Então, se você vê uma coisa acontecendo, a outra acontece naturalmente. Então, cara, você percebe que a condicional e a bicondicional são muito parecidas. A diferença é que na condicional, a primeira proposição influencia na segunda, mas a segunda não influencia na primeira. Aqui as duas influenciam uma na outra. Ou seja, o Felipe estar chorando é garantia de que o Flamengo perdeu e o Flamengo ter perdido é garantia de que o Felipe vai chorar. Beleza? Então, na prática, você tem aí uma proposição P, tudo bem? E essa proposição P, ela diz para nós o seguinte: Felipe chorou. E você tem uma segunda proposição, uma segunda ideia, que diz para nós o seguinte: Flamengo perdeu. Beleza? Como é que você conecta essas duas coisas através da bicondicional? A simbologia que a gente vai utilizar é P. Agora, não mais seta para o quê? É uma seta dupla entre o P e o Q. Ou seja, antes na condicional a seta era só de P para Q. Agora a seta é tanto de P para Q quanto de Q para P. Ou seja, as duas coisas estão influenciando uma na outra necessariamente. E como é que isso se dá em termos de valores lógicos, em termos de tabela? Bom, pensa comigo. Se o Felipe chora sempre que o Flamengo perde e apenas quando o Flamengo perde, então se o Felipe chorou, necessariamente o Flamengo tem que ter perdido para isso ser verdade. Então o Felipe chorou e o Flamengo perdeu, faz com que a minha bicondicional seja verdade. Se o Felipe chorou, mas o Flamengo não perdeu, é porque a minha bicondicional é falsa. De forma análoga, se o Felipe não chorou, com certeza o Flamengo não perdeu, porque sempre que o Felipe chora, o Flamengo perde. Se o Felipe não chorou, é porque o Flamengo não perdeu. Se o Felipe não chorou e o Flamengo tiver perdido, é sinal de que aquela minha proposição era falsa. Agora, se o Felipe não chorou, se o Felipe não chorou e de fato o Flamengo não perdeu, aí também mostra
que a minha proposição é verdadeira. Ou seja, a bicondicional ela vai ser verdade sempre que as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Felipe chora se somente se o Flamengo perde. Então, se o Felipe chora, o Flamengo tem que perder. Se o Felipe não chora, então o Flamengo não tem que perder. O Flamengo tem que não perder, melhor dizendo. Então, quando uma é verdade, a outra tem que ser verdade. Quando uma é falsa, a outra tem que ser falsa. Aí você tem os casos onde a sua bicondicional é verdadeira. Se só uma das duas acontecer, ou seja, se o Felipe estiver chorando e o Flamengo tiver vencido, por exemplo, significa que essa minha proposição é falsa, essa proposição inteira. Da mesma forma, se o Felipe não estiver chorando e o Flamengo tiver perdido, significa que essa minha proposição inteira é falsa. Então você tem uma clara relação de dualidade entre essas duas proposições, ambas influenciam uma na outra e ambas garantem uma que a outra vai acontecer. Deu para entender, galera, a ideia da bicondicional? Vamos para o próximo tópico.